Olha, gente, nos últimos anos, as comunidades terapêuticas se transformaram em uma das principais operadoras das políticas públicas do nosso país. Segundo um estudo do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, estima-se que em todo o país, cerca de 80 mil pessoas estejam internadas nesses locais para tratamento importantíssimo de dependência química. No litoral, uma dessas comunidades foi fechada e apareceu uma série de denúncias, olha só. Embora sejam entidades privadas, essas instituições recebem cada vez mais financiamento dos governos federal, estadual e municipal, além de emendas parlamentares. Há mais de 30 anos, na Baixada Santista, o Cactus, Centro de Apoio e Recuperação de Dependentes de Drogas, alega ter como principal fonte de renda contribuições de associados e pessoas físicas. Mas nos últimos meses, a gestão administrativa e financeira da entidade tem sido questionada por integrantes da diretoria e do conselho. As informações foram todas negadas. Então, eu não entendia como um diretor de captação de recursos não pode ter acesso, por exemplo, a uma lista de sócios. Eu não tenho a lista de sócios. Nós só obtivemos isso um tempo depois, isso decorrente de um processo judicial. Então, para obter informações, nós tivemos que judicializar as questões. Então, isso é um absurdo, isso gera uma desconfiança muito grande. A partir do momento que eu entrei para o Conselho, em outubro de 23, nós começamos até a fazer um trabalho de regularização, de melhoria, de tentar profissionalizar, para benefício dos próprios internos, né? E aí as informações começaram a ser completamente escondidas, sonegadas, armários trancados. Eu não tinha acesso a absolutamente nada. Para a presidente da instituição, o problema é a forma como o questionamento tem sido feito. De primeira mão já jogaram na justiça. Então, o que aconteceu, Gabi? É assim da justiça? Então, tudo que você pedir, a gente vai mostrar na justiça. Como, do primeiro processo, o juiz já definiu e a gente já mostrou. O Cactus possui sede em Santos e também uma fazenda de tratamento em São Vicente, que não estaria registrada na prefeitura da cidade. Por esse motivo, o poder público notificou a instituição e pediu a regularização imediata. Eu estou há 17 anos aqui. E nunca a gente imaginou que aqui fosse realmente um lugar para isso. O Cactus mesmo em si, o que tinha na nossa mente? Que o Cactus era a unidade de Santos e que tinha CNPJ desde a sua fundação. É exatamente isso. Em junho deste ano, os tratamentos foram desativados na fazenda e os 24 internos liberados. Isso é a parte mais triste. Porque aí, enquanto a gente estava com problemas financeiros, que já são gravíssimos, a gente estava tentando resolver aí na justiça e tal. Eu acho que quando essa situação ocorreu de dispensar os internos, de repente, eu, por exemplo, descobri levando comida para eles um dia e simplesmente encontrei a fazenda vazia, sem nenhum interno e sem nenhuma explicação e sem nenhuma consulta, absolutamente nada. Alguns internos acusam a instituição de maus tratos. Me queixava das dores de estômago, dor de dente, então nem se fale. Que pegava bastante também lá era alimentação, porque nós comíamos tiriça, que chamam. Tiriça é o resto da gordura da carne. Então a gente ficava limpando a tiriça a parte da manhã para comer, né? A situação dos banhos lá, como a água era captada direto de uma cachoeira, a 1 quilômetro, né? O encanamento da boca de uma das quedas da cachoeira. Eles iam direto para o chuveiro e a rede elétrica deles era uma rede falsa de 110 e muitas vezes não aquecia, então a gente acabava tomando banho gelado. E até propriamente os freezers, que também não tem a posição de congelar, chegar numa temperatura normal de um alimento, muitas vezes a gente chegava a comer comida até com cheiro estranho. Essa história de maus tratos realmente é o que está acontecendo, o que está se falando. Mas vamos buscar as pessoas que passaram por aqui. Eu não tenho nenhuma pessoa que chegou a falar mal. Existe também reclamação referente à falta de acompanhamento médico. O acompanhamento médico não, tá? Tinha um psicólogo e também era ministro da palavra, dizia ele, né? Que acompanhava a gente, mas não era direto. Ele vinha 1 ou 2 vezes por semana lá. Muitas vezes quem cuidava da gente lá era um coordenador, né, que só tinha o curso de Febract,
e dormia lá e de 15 em 15 dias tinha folga. Esse é o maior desespero que dá, né? Essa dor estava 50% e ia para 150%, porque não tinha nada, não tinha carro. Se tivesse um piripaque, desculpa até o termo lá, você ia ter que ficar lá. E é uma fazenda afastada, né? Tem toda uma triagem que a gente faz, entrevista, para saber se realmente o problema dele é de internação numa comunidade terapêutica, tá? Quando se vê essa necessidade, que realmente está enquadrado dentro da comunidade terapêutica, ele vem aqui para a fazenda de tratamento. A gente usa a rede de saúde da Prefeitura de Santos, a gente pega eles daqui, marca uma consulta logo no início, através da assistência social. Eles passam pelo psiquiatra e vem para cá novamente. O remédio é entregue para eles pela própria rede pública também. Se tiver algum medicamento que tenha que dar, que não tenha na rede pública, a gente comunica aos familiares, o familiar traz e a gente ministra aqui. Tinha livre acesso porque ele funcionava num padrão assim, que cada semana o interno tinha uma obrigação de algo, uma obrigação para ficar com os animais, uma obrigação da horta e obrigação para esses medicamentos, onde eu como interno medicava o próprio interno, né? Sem um médico, sem nada por perto. Muitas vezes acontecia até de eu medicar alguém errado, porque os remédios estavam marcados errado, acabava medicando alguém não por minha culpa, né? Por estar na gavetinha com o nome e eu dar para ele lá e não ser o remédio dele. Já me deram o remédio, pedi e sem querer eu tomei e fiquei doidão. A presidente do centro ressalta que as comunidades só podem internar de maneira voluntária, que o interno pode deixar o local a qualquer momento e o tratamento é de graça. Não existe valor, nada de prestação, nada de mensalidade. Colabora se quiser. Mas esses dois ex-internos afirmam que existia pagamento de uma mensalidade. Eu pagava um valor de 350 a 450 reais, mas o que acontecia? Toda semana eles pediam alguma coisa, então acabava encarecendo muito, chegando a 850 até R$1.000 por mês. Meu irmão mandava todo mês, todo dia 5 ou dia 10, para R$450. O fato é que todas as denúncias foram encaminhadas à Justiça. São duas sobre nós exigindo a exibição de documentos, porque a gente não tem acesso a documentos, então tem duas ações que são nessa área de exibição de documentos, mais duas ações de pedido de anulação de atos, inclusive uma assembleia que a gente tem evidências muito claras que ela foi fraudada. Então, nós temos aí 4 ações. Além disso, foram feitas denúncias no Ministério Público de Santos e de São Vicente. Na realidade, foram feitas em Santos, uma sobre má gestão, né, problemas de gestão, que é essa questão financeira, questão administrativa, e outra que foi remetida para São Vicente, por ser relacionada ao tratamento que é feito na fazenda lá em São Vicente, que diz respeito a maus tratos à saúde pública. Em meio a toda essa briga, ressaltar uma coisa importante. Nós temos 30 pessoas que dependem desse tratamento contra a dependência química, para que elas consigam ter a sua vida um pouco mais próximos da normalidade. E estão sem. Será que alguma dessas pessoas está conseguindo se virar? Conseguiu em algum outro local o tratamento? Não conseguiu? Mais importante, em meio a toda essa briga, toda essa guerra, com denúncias dos próprios ex-internos, contundentes, que precisam ser apuradas, essas pessoas estão conseguindo o tratamento? É isso que o mais importante de tudo isso, elas precisam continuar, não pode ter pausa, porque o risco de recaída é enorme. E eu mando muitas vibrações, muita positividade para essas pessoas. E se tem questão administrativa, se tem denúncia, que se apure o mais rápido possível e que se a casa tem que passar a trocar de mãos, que vai acontecer para funcionar com regularidade, com honestidade, com verdade, que ela faça, que seja feito, para que de repente essas pessoas possam voltar ou que elas consigam ir para outros lugares. Isso que é o mais importante.